Olá, estamos aqui para mais um AppSecCast. É o segundo episódio. Hoje a gente vai falar sobre o maior perigo dentro das empresas com relação à segurança. E é algo que eu sempre falo, sempre toco nesse assunto em palestras, em reuniões, enfim. Mas sempre que eu tenho oportunidade, na verdade, né, eu tento evangelizar sobre isso. Né? O maior perigo das empresas. Esse é o maior perigo das empresas com relação à segurança. Isso não é clickbait, não é exagero, é fato, tá? Qual que é a pegada, gente? Vamos lá, vamos filosofar hoje aqui no AppSecCast. Quando a gente fala de segurança, cibersegurança, etc., a gente está sempre falando da proteção, da prevenção. É óbvio que você tem aspectos diferentes da segurança, como a prevenção, a reação, né, a um ataque. Então, essas coisas elas não se conflitam. Você tem medidas preventivas, coisas que você faz para prevenir algo de acontecer, ou coisas que você faz para prevenir não algo de acontecer, mas de reduzir o impacto, de estar melhor preparado para aquilo, assim, etc, etc. E você tem aspectos de reação. Então você tem um ataque, por exemplo, e você tem uma reação àquele ataque, né? Ou um mecanismo de reação mesmo, né? Eu ia querer dizer mecanismo de defesa, mas a defesa ela pode estar linkada com a própria prevenção de fato. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então você tem coisas preventivas e coisas, de certa forma, reativas. Hoje mesmo, antes agora de gravar o podcast, eu estava batendo um papo com um colega de Israel, um israelense de Israel, porque pode ser um brasileiro que mora em Israel, né? Enfim, um israelense lá de Israel, e eu falei, cara, como é que tá a situação da guerra e tudo mais? Ele falou, cara, assim, a mídia fala um monte de coisa, tal, tal. E ele me falou um negócio que para mim mudou um pouco a percepção. Ele falou assim, ó, o pessoal fala, como é que Israel foi pego de surpresa por esse ataque, tal, tal, e começou, desencadeou tudo isso. Cara, Israel, ele falou, ele tava na unidade, ele está na unidade que treina há 10 anos para o controle de uma borda, uma fronteira ao sul de Israel, algo assim. E era exatamente isso. Ele falou, cara, a gente tá preparado porque o Hamas, aliás, porque o Hezbollah ia fazer esse ataque, né? Então a gente treina isso há 10 anos porque eles têm uma preparação específica para aquele lugar, de invadir por aquele espaço, etc, 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 etc. E ele falou, mas no dia lá que aconteceu o ataque, de surpresa, foi o Hamas que nos atacou porque eles compartilham as ideias, né? Hamas, o Hezbollah, os grupos terroristas. Enfim, ele falou, então, basicamente, o Hamas pegou essa ideia do Hezbollah, que eles compartilham informações, e atacaram pelo norte, que é uma fronteira 20 vezes maior do que a fronteira do sul. Então, a unidade dele, que estava preparada e treinada para se proteger disso, não estava naquele outro lugar, onde eles nem estavam esperando esse fato ataque, né? Enfim, tinha uma certa proteção, obviamente, né? Mas não no mesmo nível que estava. Então, só para vocês entenderem como um pouco aí de contexto para o episódio de hoje. Então, quando a gente fala de AppSec, cibersegurança, etc., eu diria que tem o mesmo contexto, né? O mesmo contexto assim. A gente vai ser atacado e a gente não sabe como. É igual morrer. A gente sabe que vai morrer, gente. Ninguém é imortal. Você sendo ateu ou não sendo ateu, cristão ou não cristão, não interessa o que você é, a sua religião. Foda-se. O fato é que você vai morrer. Pode ser hoje, pode ser escutando esse podcast, pode ser daqui 90 anos, pode ser daqui 80 anos, pode ser daqui um ano, pode ser daqui uma hora. Nós vamos morrer, essa é uma certeza. Só que a gente não sabe como. A gente não sabe se vai morrer queimado, você vai tomar um tiro, você vai ter um infarto, você vai ter uma doença, se você vai dormir e não acordar mais, né? Você não sabe, a gente não sabe. A gente pode até ter uma ideia, né? Puta, alguém tem um câncer, né? Um câncer terminal, né? Desculpa aí pra quem tá ouvindo e tem alguém na família, mas faz parte da vida, né? Minha mãe fumava, minha mãe fumou por 40 anos, então mais cedo ou mais tarde ela ia ter um infarto, de fato teve, né? Para quem não se alimenta bem, né? Enfim, então a gente até tem uma ideia, né, do caminho que a gente está indo. Mas o fato é que a gente não sabe quando vai morrer, o como, de certo modo. O ataque, um cyberataque, ele tem a mesma característica. A gente não sabe quando ele vem, nem como ele vem. Mas o que a gente consegue saber, assim, de 100%, 100% não, vai, 99,9% quais são os nossos problemas, quais são as nossas falhas que vão permitir ataques acontecerem, ou permitir ataques de nos causarem impacto, né, ou certos problemas. E esse é o maior perigo. O maior perigo das empresas hoje é porque a gente não se preocupa em saber isso. A gente, que eu digo, eu me incluo nisso porque já passei por essa fase, né? Hoje eu sou do time de segurança, então parte do meu trabalho é essa preocupação. Mas as empresas hoje elas não se preocupam. Eu já ouvi empresa falar que não quer comprar uma ferramenta, por exemplo, vai ter um episódio não, vai ter um material recentemente aí no OnlySecFans sobre o Sonar Cube, que é uma ferramenta de qualidade de código. Não é uma ferramenta de segurança, mas as empresas usam ela como ferramenta de segurança principal, para SAST. Né? Então, você usar um Sonar e usar um Checkmarx da vida, por exemplo, um Snyk, um Veracode, é a mesma coisa você ir no médico público ou no médico privado, fazer um check-up.
você vai ter diferença, gente, no resultado. É natural isso. É natural no Brasil, né? Então, eu já ouvi empresas falar que não, eu não vou comprar uma ferramenta melhor, não vou comprar uma ferramenta, às vezes até mais barata, inclusive, do que o próprio Sonar, que eles estavam usando a versão paga. Não vou comprar outra porque a gente vai achar mais vulnerabilidades. Consequentemente, eu vou ter mais trabalhos com meus desenvolvedores, mais correção, etc, etc. Então, assim, a empresa tem medo de achar os problemas. Mas sabe quem não tem medo de achar os seus problemas? Os seus inimigos. Você acha que o Hezbollah e o Hamas estavam preocupados se eles se atacar Israel por aquele lado, por outro lado? Fizeram isso porque sabiam que ia dar certo o ataque, né? Então, o cara, quando ele vai te atacar, quando ele for causar um dano à sua empresa, fazer uma fraude e tal, ele não tá preocupado. Ele tá preocupado com o sucesso dele, se ele vai conseguir o ataque, se ele não vai ser pego, né? Se ele vai ter uma maior recompensa por aquilo. Agora, as empresas que não se preocupam com isso, esse é o maior problema. Não só isso, né? Um outro problema para complementar, né? Não só isso, as empresas que usam over-engineering, né? Stacks infladas, a gente já falou sobre isso lá no DevSecOps Podcast, por exemplo, stacks infladas. É um monte de linguagem, cada time faz a sua, não tem centralização, não tem padronização. Ah, mas o negócio tem que andar. Concordo, mas a qual preço? Esse balanço, né, entre segurança e speed business, né, velocidade de negócio, é sempre um perde, alguém perde, né? E normalmente segurança perde, né? Segurança é deixada de lado. Ok, né? Os donos do negócio estão ok com isso, mas não ok quando esse negócio tem impacto na sociedade. Não ok quando é um banco que vai ficar fora do ar e as pessoas precisam do seu dinheiro para usar ou fazer pagamentos. É não ok quando um serviço de aplicativo de pedir comida, as pessoas não conseguem pedir comida. É não ok para um serviço de transporte. É não ok para infraestrutura crítica. É não ok para um e-commerce que perto do Natal tá fora do ar, as pessoas precisam comprar presente pro Natal. É importante para elas. Percebe? Então é não ok mais hoje em dia a gente não olhar para a segurança. E o maior problema, o maior perigo das empresas é esse. Elas mesmas não olham. As pessoas que trabalham lá, em várias empresas de desenvolvimento de software, elas não estão preocupadas com isso. Não é só encontrar vulnerabilidades, fazer desenvolvimento seguro, mas é também prevenir certas ações. Para que você vai usar 4 linguagens, 5 linguagens de programação? Uma stack absurda, com servidor, multi-cloud, Docker, Kubernetes, uma porrada de coisa para fazer uma landing page, para subir uma landing page estática, que você só precisa de HTML e CSS. Dá pra você fazer no Notepad++, hospedar em qualquer lugar aí que hospeda a página, de graça até. Mas não, a galera... Então, o próprio desenvolvedor tem isso. E aí eu me coloco nisso porque eu era desenvolvedor, por muito tempo ainda sou. Então você quer usar as bibliotecas, quer usar os frameworks, quer botar um projeto grande, quer fazer... Então a gente vai... E o nosso ego vai tomando conta disso. O nosso ego vai ficando na frente disso. E quando o nosso ego, ou quando a nossa escolha, ela toma a frente do bem maior ou do bem comum, que é a saúde da empresa, que é o benefício da sociedade com aquele serviço daquela empresa, a gente cai na bigodagem. Como diria o Rasta, né? A gente cai na bigodagem, por quê? Porque a gente está fazendo algo sem responsabilidade nenhuma. Né? Então eu vou botar aqui a minha stack, eu vou subir assim, eu quero assim. Ah, não dá pra fazer segurança. Beleza, tô preocupado com segurança. Tá. Então, é poder, porque o desenvolvedor tem poder, né? Poder de tomar essas decisões, poder de implementar essas coisas, e as empresas, por muitas vezes, ou negligenciam ou fazem vista grossa, né, para muitas coisas, porque elas sabem que vão ter mais trabalho quando coloca segurança e mais custo também, mas elas esquecem que elas vão ter benefícios. Elas esquecem que elas vão estar protegidas, que a marca dela vai estar protegida, que o cliente dela espera que tenha segurança de uma forma implícita. Enfim, então tem uma série de questões aí. Então essa era a filosofia de hoje. Como prometido, os episódios aqui não passam de 10 minutos, então já estamos chegando no minuto final. Chegamos no minuto final. E é isso, né? Então eu queria que vocês pensassem, refletissem sobre isso no AppSecCast de hoje. O maior perigo das empresas é elas mesmas. São elas mesmas e as pessoas que trabalham nela. Se elas colocam o ego delas ou a vontade delas acima do próprio benefício, o próprio serviço que aquela empresa está prestando. Quando é uma ordem da própria empresa de fazer isso, eu diria que a gente ainda tem uma segunda escolha. Sai da empresa. É isso, a gente se vê na semana que vem.